Rapaz! Sejam bem-vindos aqui na Sala do Pastor. Esse é o programa da Igreja Evangélica Quírios. Quero convidar você a nos conhecer melhor acessando nosso site www.igrejaquírios.com.br. Lá você encontra as pregações em áudio, em vídeo. Você tem um mapa da Quírios, como chegar na Quírios. Seja muito bem-vindo. Tem o link rádio, onde você pode ouvir a nossa web rádio 24 horas. Nós estamos nos nossos cultos é quinta-feira, às 20 horas, que estamos estudando a palavra do Senhor. Estamos estudando Eclesiastes, né? Quinta-feira, às 20. Sexta-feira é o culto de cura e libertação, com o pastor Joel Nobres. Domingo, 10 da manhã e às 18h30. Os sábados são variados, né? Tem programação de jovens, de adolescentes, de mulheres. Aí você fica sabendo acessando o site. Dia 19 de agosto volta o Quírios & Company. Nosso culto para empresários e empreendedores. Que dia que volta? Dia 19 de agosto. 19. Já estamos avisando. Volta com todo vapor, não para mais. Dia 19 de agosto, eu creio que vai ser bênção. Você vai ter uma grande Você que é mulher empreendedora, homem empreendedor. Você que quer começar o seu negócio. Porque assim, o Quírios & Company ele funciona da seguinte maneira. Uma semana é um culto. É um culto para empresários, nós oramos, clamamos. Na outra nós temos algum palestrante que vem aí, ou do Sebrae, ou do meio de faculdade, totalmente gratuito, dá uma aula para nós de empreendedorismo, de administração financeira, de marketing. Cada quinzena é um palestrante diferente. Eu sei que o próximo semestre tem marketing, administração financeira, empreendedorismo. Vai ser temas muito importantes. Uma semana é palestra, estudo, aprender, porque aí precisa se capacitar, né? Exato. Precisa afiar o machado, né? E depois, na outra semana, é um culto. Você é o nosso convidado. Isso. É isso aí. E hoje tem palavra especial que vem do trono de Deus. Espero que Deus toque seu coração. Amém. Que você possa também colocar Quírios na sua oração, que a gente possa estar nessa comunhão, edificação e aliança, crescendo no reino de Deus, e eu espero que a palavra edifique a sua vida. Recebe essa palavra hoje em nome de Jesus. Amém. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: para tudo há uma ocasião certa e há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Esse é um texto interessante porque se a gente olha cada contraposição que Salomão usa nesse texto, é bem diferente. É quando Salomão, por exemplo, começa a dizer tempo de amar e tempo de odiar. Parece meio estranho para um cristão entender isso, tempo de matar e tempo de curar. Para nós só deveria existir tempo de amar, só deveria existir tempo de curar e nunca de matar, nem odiar. Mas na verdade, quando você começa a entender que Salomão está falando sobre acontecimentos da vida, fases da nossa vida, que muitas vezes nós não gostamos de passar por elas, mas é como se nós tivéssemos assim o verão, a primavera, o inverno, o outono, e essas fases da vida, por exemplo, não podem ser mudadas. Não dá para você, por exemplo, querer plantar no inverno, né? Você precisa esperar o tempo certo para plantar e não adianta também querer colher fora da estação. O que eu entendo que esse texto está dizendo é que a nossa vida muitas vezes ela é vista de uma maneira que precisa ser um pouco prática, entender que há acontecimentos, que há fases, que há momentos da nossa vida que nós precisamos viver. E uma das coisas que me chamou muita atenção nesse texto é que, por exemplo, quando ele diz assim, olha, tempo de você abraçar e tempo de se conter. Isso é muito interessante para nós, mas nós que somos pais, a gente sabe que existe esse momento. Eu entendo que muitas vezes você não percebe, mas eu preciso te alertar disso, e se percebe, amém, estou com você aqui para orar, é que o diabo tenta contra as nossas famílias. Ele tenta destruir a nossa casa. E como nós pais sofremos, porque nós queremos sempre o tempo todo de abraçar, o tempo de colocar os nossos filhos no braço, mas a gente sabe que em alguns momentos eles vão crescer, vão tomar a sua autonomia e vão ser preparados para isso, para viver, e é tempo da gente se conter,
deixar com que Deus trabalhe no coração dos nossos filhos. Isso é muito difícil para nós pais, por exemplo, ver o casamento do nosso filho, a gente não querer se intrometer toda hora, porque ali não é tempo mais de abraçar, não é tempo de acolher, é tempo de se conter, deixar aquele novo casal se tornar uma família. Assim eu entendo também, por exemplo, como é difícil para nós, vivemos momentos da nossa vida onde a gente tem que dizer assim, olha, agora é hora de guardar e é hora de jogar fora. Isso é complicado para nós, porque nós queremos guardar sempre tudo. Nós queremos estar tudo junto com a gente, não queremos abrir mão de nada, né? Desapegar a nada. E a Bíblia está dizendo, olha, tem momentos que você precisa desapegar, você precisa deixar ir, você precisa deixar a coisa acontecer. A palavra de Deus fala de um profeta incrível em Samuel, em 1 Samuel capítulo 16, eu acho esse versículo assim, uma experiência das nossas vidas, como a gente às vezes não gosta de desapegar, não gosta de se conter, onde Deus diz para Samuel assim no versículo 1, o Senhor disse a Samuel, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Olha que interessante, Deus havia retirado o reino de Saul, aquele tempo tinha acabado, Samuel precisava terminar aquele processo, mas ele não conseguia, ele estava entristecido, ele não conseguia ungir outro rei. Era tempo dele se desapegar, era tempo dele deixar ir, mas Samuel estava tão preso a Saul, ele era o pupilo dele. Saul era aquele rei que ele tinha pego como jovem, formado, acompanhado, o pupilo dele, agora ele tinha que largar a mão. E assim às vezes é conosco, querido, viver momentos da nossa vida de transição, as fases que nós estamos passando na nossa vida, os momentos que nós enfrentamos, as dificuldades que nós passamos, pessoas que nós temos que deixar ir dos nossos relacionamentos, que não dói tanto. Isso acontece muito na igreja, né? Nós pastores é tão difícil, às vezes a gente se apega a uma ovelha, a um irmão querido, e aí ele tem que mudar de cidade, ele tem que fazer um trabalho em outro país, e a gente tem que largar, deixar, não que perde o contato, assim, o amor, ou que perca, por exemplo, mas aquela proximidade de todo domingo, você não vai ver mais, e a gente tem que deixar entender que nosso trabalho ali como pastor foi cuidar, ensinar, fazer o melhor que a gente podia, mas que Deus tinha um outro plano. No caso de Samuel era mais difícil ainda, porque Deus estava rejeitando Saul, e ele precisava quebrar aquele vínculo. E como é difícil, muitas vezes, a gente quebrar um vínculo que está fazendo mal para a gente. Muitos jovens aí estão presos, às vezes, querido, em relacionamentos que estão destruindo a vida deles. E eles não conseguem terminar aquele relacionamento, eles não conseguem terminar bem o relacionamento, acabar aquela situação e partir para um outro tempo da sua vida. Às vezes também nós passamos por momentos na nossa vida que aquela situação, aquela amizade, aquele encontro está atrapalhando a nossa vida e a gente não consegue terminar bem. E aí a Bíblia vem com uma palavra dessa, até quando você irá se entristecer por causa de Saul? E aí ele diz assim, eu rejeitei como rei de Israel, enche um chifre com óleo e vá a Belém, e eu enviarei a Jessé, escolhi de seus filhos para fazê-lo rei. Então Samuel tem que pegar lá o chifre com óleo e ir na direção daquilo que Deus estava chamando ele para fazer. O que eu aprendo dessa lição e me chama muita atenção é que algumas pessoas estão presas a situações na sua vida por medo, por dó, estão presas a projetos por comodismo. E Deus muitas vezes já tirou aquele projeto da mão e é tempo de você largar, tempo de você plantar e tempo de você colher. E há momentos que você já plantou, já colheu e agora é hora de você partir para uma nova fase da sua vida. Viver esses tempos, viver essas fases faz parte da sabedoria da vida. Algumas pessoas querem viver só colher, não querem ter tempo de plantar. Outras pessoas querem ver só tempo de rir, não quer tempo de prantear, não quer tempo de viver as lutas que a própria vida traz. Mas isso não é uma forma sábia de se viver. Uma forma de sabedoria, uma forma sábia de se viver é entender esses equilíbrios da vida, é buscar ter esse equilíbrio na sua própria vida, é buscar ter esse entendimento na sua própria vida, onde você, querido, consegue discernir esse momento. É muito complicado, como eu disse, viver algumas fases da nossa vida, onde você tem que abrir mão, você tem que deixar as coisas acontecerem. Como é difícil, amado irmão, entender que às vezes Deus está dando uma porta, Ele abriu, e agora não é mais aquele lugar a bênção, não é mais aquele lugar que Deus quer fazer para nós, e nós temos que partir para uma outra direção, e às vezes Deus tem que chacoalhar a nossa vida inteira para nós sermos abençoados, porque o nosso coração fica triste, a gente não consegue desapegar, não consegue abrir mão. Eu entendo, querido, que algumas pessoas aí estão passando por batalhas na sua vida, batalhas até, o inimigo muitas vezes tenta roubar a sua família, roubar os seus filhos, por quê? Porque você não consegue
consegue apresentar diante de Deus os projetos, os planos que Deus tem para você, a direcionamento, porque você está apegado, está conformado e você não consegue largar a mão. Ou alguma coisa aconteceu na sua vida, e eu entendo que Eclesiastes fala sobre isso também, que a gente sofreu, que a gente foi duro, machucou, a gente ficou ferido, mas a gente tem que deixar ir. Algumas pessoas, querido, infelizmente, aconteceu isso comigo já na minha vida, de perder uma pessoa que ama, perder uma pessoa que nós, sabe, temos um carinho especial. Alguns anos atrás eu perdi o meu pai e foi muito difícil para mim essa perda, foi muito difícil eu me recuperar, mas eu tive que entender que eu precisava deixar meu pai ir. Precisava deixá-lo, né? Agora era um momento novo da minha vida, eu tinha que aprender a viver sem o meu pai e continuar. E quantas vezes nós temos um luto dentro do nosso coração que nós não conseguimos nos levantar porque nós não conseguimos nos apegar, largar as cordas que estamos prendendo, né? Deixar Deus levar, deixar Deus fazer. As coisas já aconteceram, não tem como voltar atrás. Deus já havia rejeitado Saul, mas Samuel não conseguia parar de se entristecer, e Deus então vem no coração com uma palavra tão forte, diz: até quando você vai ficar se entristecendo? Até quando você vai estar pegado a isso? Até quando você vai estar preso a isso? Não é fácil, alguns momentos não é fácil. Quantos nossos queridos irmãos aí que foram abandonados, foram deixados, foram traídos, foram machucados e agora estão presos a um sentimento de fracasso, de derrota, porque não conseguem deixar ir, não conseguem desapegar, não conseguem dizer: bom, aconteceu. Talvez você não tenha explicação para aquilo que aconteceu, talvez até você fique perguntando: mas por que isso aconteceu comigo? Por que eu tinha que passar por isso? E você não sabe, eu também não sei. Aí você diz: não, a culpa foi minha, a culpa foi dele, a culpa foi dela. Mas, irmão, mas isso não vai resolver mais nada, a vida continuou e a vida agora deu uma volta tremenda, você já está em outra direção, a pessoa está em outra. O ideal de Deus não era esse, não era, meu irmão. Mas agora é o momento de você, entendeu? Desapegar o seu coração. Deus levou, Deus tirou, é uma tristeza, não tem explicação, não era para ter acontecido isso, mas é o momento de você se levantar e falar: Deus, eu não posso ficar chorando, porque a palavra de Deus para você, até quando? Até quando você vai ficar aí vivendo embaixo dessa tristeza por causa de uma pessoa, de uma situação, de um problema? Nós precisamos aprender em alguns momentos a terminar aquela situação, acabar aquele momento, acabar aquela dificuldade. Eu me lembro alguns anos atrás que eu estava muito pressionado numa empresa, muito cansado de trabalhar naquele lugar, não era mais projeto de Deus, já tinha passado o tempo ali, Deus já tinha dado sinal que o meu tempo tinha acabado, mas é conforto, comodismo, eu fui demorando, até que chegou um momento que Deus mesmo tomou um jeito, Deus mesmo me tirou de lá, Deus mesmo me arrancou de lá, para eu entender que Deus tinha uma porta nova, um tempo novo para a minha vida, uma bênção nova para fazer para mim e para a minha família, que eu não estava querendo receber por causa do conforto, por causa da preocupação, da ansiedade, da tristeza e do medo. Há tempo para tudo, meu irmão. Nós precisamos discernir o tempo. O maior pecado da nossa vida é quando nós chegarmos diante de Deus e Deus perguntar para nós assim, como nós vivemos, e nós respondemos para Deus que nós não vivemos a vida que Ele nos deu, porque ficamos presos, apegados a passado, a sentimentos, a pessoas que já partiram e que nós não aprendemos a viver. Nós precisamos buscar em Deus a força. Agora, eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu não estou dizendo que você vai conseguir sozinho. Aliás, eu acredito que muitas vezes nós não vamos conseguir sozinhos. Por isso nós precisamos da ajuda de Jesus. Por isso que Jesus tem que entrar nessa situação, nessa dor, nesse sentimento, nesse apego. Eu me lembro mais uma vez quando eu perdi meu pai, que eu fui buscar em Jesus força. Pedi para o Senhor liberar o meu coração. Chorei tudo que eu tinha que chorar, a tristeza, a solidão, a distância de não poder ver mais meu pai. Mas depois disso levantei e pedi para o Senhor entrar com consolo no meu coração e Ele entrou. Hoje eu estou dizendo para você que eu não quero que termine essa mensagem você dizendo assim: não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso. Não, não, não. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo assim, querido, há tempos que nós precisamos viver. É muito fácil viver o tempo de dançar, mas é difícil viver o tempo de chorar. E infelizmente a vida tem esses tempos para nós. É muito fácil viver o tempo de se apegar, mas é muito difícil o tempo de abrir mão. É muito difícil, por exemplo, é muito fácil você abraçar, mas é muito difícil você se conter. Para isso você precisa do Senhor. Sem Ele você não consegue, sem eu não consigo. Sem Ele ninguém consegue. Nós precisamos de Jesus. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus é o nosso consolo, é o nosso apoio. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos
consola, que o Espírito Santo nos ensina, que o Espírito Santo nos guia, que o Espírito Santo está cuidando de nós. Então hoje eu desafio você a pedir verdadeiramente para que Deus venha sustentar a tua vida, venha mostrar. É muito complicado quando a gente está preso a um sentimento, a uma emoção, terminar, deixar ir, é muito difícil, mas para isso nós temos o apoio do Senhor. Você pode pedir ajuda para Ele. Eu creio que foi muito difícil, querido, a gente enfrentar esses problemas, já que já passaram na nossa vida, mas eu creio também que verdadeiramente a vida tem coisas boas que você precisa viver, e cada fase da sua vida, eu não sei quantos anos você tem hoje, 20, 30, 40, 50, 60, mas cada fase da sua vida tem a sua beleza, tem a sua graça e precisa ser vivida para a glória de Deus. E para ser vivida para a glória de Deus, nós precisamos da ajuda do Senhor. Nós precisamos da bênção dele. Por isso que o próprio livro de Eclesiastes, ele começa lá no primeiro versículo do capítulo 3, ele vai dizer assim, de uma maneira muito clara para nós: para tudo há uma ocasião certa. Isso me faz lembrar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa a situação que você esteja passando, vai cooperar para o seu bem se você estiver unido com Ele, pedir ajuda do Senhor, Ele vai sustentar a tua vida para a glória dEle. Por isso eu quero dizer essa palavra para terminar para você. Meu irmão, você que está passando por tantas lutas e dificuldades, está passando pelo tempo da poda, pelo tempo de chorar, creia, querido, que Deus está com você sustentando a tua vida. Peça a Ele, ore, apresente diante de Deus a sua oração. Peça ajuda, não seja orgulhoso, dizer que vai conseguir sozinho. Chegue diante dele, derrame as suas lágrimas. Ele ouve, ele muda a história, ele coloca pessoas ao nosso lado para nos abençoar. Recebe essa palavra hoje. Queridos, hoje eu estou aqui com dois grandes amigos meus que são patrocinadores aqui do programa, gente que abençoa nosso programa aqui na Sala do Pastor. Estou com o Carlos aqui da LC e o filho dele, o Mateus. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui. Essa oportunidade está nos dando para mostrar o que Deus tem feito na nossa vida. Né? Glória a Deus. Testemunhar, né, do que Deus fez nas nossas vidas e pode fazer muito mais para a vida de qualquer pessoa, qualquer ser humano. Glória a Deus. E eles têm um testemunho poderoso para contar. Amém. E a gente preparou esse momento especial aqui no nosso programa para poder trazer esse testemunho para edificar a tua fé. Aquele testemunho que eu costumo brincar aqui na igreja, que quando a pessoa não está preparada, a pessoa não está pronta, e estoura o vaso, meu irmão, explode, porque a pessoa às vezes não acredita, fala que crê, mas não crê. Então vou deixar o Carlos aqui começar contando um pouquinho do testemunho dele para nós, daquilo que Deus tem tocado, tem feito na vida dele. Sem dúvida. Para mim Deus é muito maravilhoso na minha vida. Nós estávamos vivendo há 2 meses atrás aí, um problema financeiro muito grande na minha empresa, algo que nunca passamos desde esses 14 anos. E foi um momento que, para mim, foi muito especial, porque Deus começou a me testar. Para saber se o meu coração estava na empresa, ou se estava na obra do Senhor, ou se estava nos propósitos do Senhor na minha vida. E nesse mês eu tive algumas novidades interessantes. Marcinho me liga, Marcinho é o comprador financeiro aqui da Quírios, né? Da Quírios. Ele me liga num dia da semana, me solicitando que se havia uma possibilidade de eu ajudar na igreja. Ele me deu uma soma de uns valores. Na reforma da Quírios, exato, para comprar o teto da igreja. Eu não me excitei em momento algum, falei, não, vamos comprar porque isso é importante, a igreja tem que estar bonita. Meu filho, que é meu financeiro, falou, pai, tem que tomar cuidado porque esse mês aí está um mês difícil. Eu falei, não se preocupa, Deus vai prover. Glória a Deus. Que nós já estávamos usando já o especial da empresa. Nós compramos um equipamento no início do ano, investimos bastante. Hoje, esse investimento também foi obra que Deus fez na nossa vida aqui na Quírios, né? Glória a Deus. Foi quando nós tivemos a oportunidade que Deus nos deu de começar o programa. O programa. Né? Eu tive a felicidade de estar naquele dia no culto e depois no final foi conversar com o pastor Krause e ele perguntou se eu teria vontade de ajudar. De ajudar. Né? Glória a Deus. Eu não me excitei em momento algum. Estamos juntos aí, vamos participar. E participamos e Deus não deu. Deus não deu um caminhão novo, com um guindaste em cima novo, que hoje está dentro da Petrobras. A LC hoje tem caminhão dentro da Petrobras. Glória a Deus. Hoje
Ele próprio se paga. E Deus é tão maravilhoso conosco que Ele tem, Klaus, algo tão interessante, que Deus tem um cuidado com meus negócios, é impressionante. Ele me deu esse contrato lá na Petrobras, eu não tenho custo nenhum, é impressionante. Glória a Deus. A única preocupação que eu tenho é chegar no final do mês e pagar meu motorista. No dia 20 o vale dele, no dia 5 o pagamento dele. Olha o cuidado que Deus tem, eu não pago óleo diesel do meu caminhão, eu não pago a hospedagem do meu motorista, eu não pago a refeição do meu motorista. Está tudo incluso dentro desse contrato. Glória é a um Deus. contrato bastante interessante para a empresa, que faz com que a empresa cresça cada vez mais. Mas eu quero falar mais desse testemunho maravilhoso do teto. Isso aí realmente foi algo extraordinário na minha vida. Esse foi forte. Porque foi nesse período desses 2 meses atrás aí que a gente sentiu a mão poderosa do Senhor. Marcinho nos solicitou que essa ajuda, nós necessitamos. Meu irmão é pastor numa igreja em Belo Horizonte. A Síria está em guerra. E eles trouxeram uma família síria, cristã, para São Paulo, para Belo Horizonte. E meu irmão me liga, olha, preciso da tua ajuda, porque eu quero ver com quanto você pode nos ajudar. Olha. Porque... Deus te testando de todos os lados. Todos os lados. É por isso que eu quero fazer esses comentários, porque isso é interessante, como Deus é maravilhoso. E meu irmão falou assim, olha, só que vai ter que pagar o aluguel dele num período de 1 ano. Até ele se adaptar, aprender a língua, ele, a mulher. E aí eles começaram a trabalhar e tocar a vida deles para frente. Em momento algum eu citei, falei, aluga um apartamento que a LC vai pagar o aluguel. Como temos pagado até hoje. Esse foi um caso. E uma outra situação de uma igreja aqui da Zona Norte, que nós pagamos a metade do aluguel dessa igreja. Uau! Então veio tudo de uma vez sabia. só. Então Deus veio testando a gente de uma forma extraordinária. Porque o caixa estava baixo, e eu preocupado, meu filho preocupado, falei, como é que vamos fazer? Como é que vamos cumprir os compromissos da empresa, que são grandes? Né? Nós pagamos equipamento, claro. Tem funcionário para pagar. Claro. E continuar abençoando o da igreja. Da igreja. Agora, tão interessante é que Deus é tão tremendo, tão fiel, que nós passamos um mês inteirinho, tranquilo, pagamos todos os compromissos. Glória a Deus. E os compromissos que Deus nos pediu, pagamos também. E fechamos no verde, não fechamos no vermelho. Milagre já aí, né? Milagre já aí. Como Deus é maravilhoso. Passou-se uns 15 dias, mais ou menos, atrás, me liga uma empresa lá de Santos. À noite, 8 horas da noite, no sábado. Sábado eu estou me preparando para sair, para me ir jantar. Eu adoro jantar no sábado. Sábado não é hora de trabalhar à noite, não é hora de trabalhar. Né? Quem que trabalha à noite no sábado? Ninguém. Me convidando para participar de uma reunião, avisando que já estariam indo na minha empresa. Olha como Deus faz as coisas. Convidando para ir na minha empresa, que segunda-feira está indo o diretor da empresa lá na minha empresa, junto com o vendedor, para conhecer a minha empresa e me oferecer esse contrato de 1 ano e 2 meses. É um contrato extraordinário. Glória a Deus. Meu filho glorificava, meu filho financeiro, ele não acreditava, ele fala, pai, como Deus é lindo. Né? Todos nós glorificamos porque são valores bastante expressivos, que vai gerar muito mais negócio para a empresa. Não é só o valor em si, mas também a quantidade de negócio está agregado, né? Exatamente. O valor é agregado. Exatamente. E o que mais me impressiona, Cláudio, o que eu quero falar para a igreja é isso. Para a igreja não reter a sua bênção. Glória a Deus, é verdade, irmão. Invista sim, não tenha medo. Às vezes o irmão tem realmente condições de ofertar, tem condições de abençoar a igreja, e às vezes retém a sua própria bênção. Porque ele começa a pensar no que ele tem para pagar no dia seguinte. Mas ele tem que crer que o Deus dele é muito maior. Supre, né? Supre todas as suas necessidades. É o que Deus provou na minha vida. Pô. Quer saber se realmente a minha fé estava na minha LC Transporte, que ele me deu, né? Me deu para me gerenciar, porque na verdade é Deus que cuida de tudo ali. Amém. E nos testou. A minha formação é em economia. Essa parte é boa. Eu quero ver algum economista apresentar para mim dados e números, que é muito mais interessante você aplicando na obra do Senhor, resultado que te dá. Né? Você como economista, qual é a dica de investimento que você dá para quem está assistindo a gente aí? Investir na obra do Senhor, sem medo. Sem medo, porque às vezes pode ser até que demore um pouco essa bênção vir, mas é certeza que ela vem. E ela vem
Olha, você não tem dimensão de valores, porque o meu caso é esse, eu não tenho dimensões de valores. Glória a Deus. Eu, como convivência com meu pai durante todo esse tempo, eu aprendi a como esse resultado funciona realmente de ser um dizimista fiel, abençoar a casa do Senhor. Porque muitas das vezes eu achei até loucuras meu pai abençoar tanto a obra assim, em determinados lugares, investir tanto na obra e Deus sempre surpreendendo com coisas assim, detalhes. É verdade. Com mínimos detalhes assim, Deus surpreendendo nossa família. Porque isso não só afeta somente ele, a empresa, mas sim a todos nós familiares. Inclusive a gente estava comentando hoje, vindo para cá, como Deus ele poderia ter formado essa bênção, né? Aí eu até brinquei com ele, falei assim, às vezes essa bênção já estava preparada, né? Glória. E ele falou assim, eu vou testar ele, vamos ver se, eu vou apertar ele ali, mas vamos ver se ele vai deixar de abençoar a obra, mas ele simplesmente veio, né? A tarefa Deus colocou na frente dele e ele não se importou, fez. Glória a Deus. E está aí esse resultado maravilhoso, E esse inexplicável. testemunho que você está dando é muito bom. Deixa eu explicar. O teu pai é forte, mas o teu é mais forte. Porque eu tenho certeza que tem muita gente aí que não deixa o filho saber que o pai é dizimista, que é ofertante. Não ensina, não mostra com exemplo de vida. E ó, esse é um testemunho de um pai que testemunha, que usa a empresa para abençoar a obra de Deus, e um filho que está aprendendo na observação, na prática, Amém. e está crescendo. E ó, servo de Deus, levita na casa do Senhor. Amém. Amém. Que é a maior alegria do pai. Com certeza. Meus filhos, minha vida. É isso aí. Esse foi Na Sala do Pastor. Que Deus abençoe sua vida. E seja um amigo na Sala do Pastor. Para a glória do Senhor Jesus. Precisamos da tua ajuda, meu irmão. Abençoe esse ministério em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja um amigo na Sala do Pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na Sala do Pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Nosso programa chegou ao fim. Creio que Deus preparou esse momento para compartilhar com você a palavra de Deus. Eu e a pastora Lupe estamos aqui toda terça e toda quinta às 23 horas, aqui pela Rede Gospel de televisão ou pelo YouTube, pelo Vimeo. Se você perder algum programa, você pode também entrar no site da Quírios, igrejaquírios.com.br ou no Facebook. Igreja também. Quírios. Igreja Quírios, ou me adicionar como seu amigo Klaus Piragino. Facebook, a fanpage da Quírios, tem todos os programas também e a Web TV. Convido você a conhecer a Quírios aqui, vai ser uma honra. Tenho certeza que você vai se sentir como se você estivesse em casa, pela graça, pelo amor, por essa igreja família. Que você possa escolher a Quírios como a sua casa espiritual. Amém. Vamos orar? Vamos. Pai querido, muito obrigada pela sua palavra, Senhor, que nos sustenta, nos alimenta, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, que cada palavra, Senhor, que entrou no coração de cada servo seu agora, frutifique para a glória e honra do seu santo nome. E em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor entre agora com providência em cada lar, Senhor, sustentando, Senhor, abençoando os relacionamentos, abrindo portas de emprego, Senhor, dando, Senhor, o seu direcionamento, Pai. Em nome de Jesus, abençoa cada lar. Amém. Que Deus abençoe sua vida, uma semana de vitória e tudo quanto você fizer Prosperará.